Bem-vindos à penúltima live do penúltimo dia do Festival Ativação Criativa. Eu sou a Cíntia Domênico, eu sou artista, empreendedora e mentora de carreiras criativas. O Festival Ativação Criativa, ele tem a intenção de trazer para conversar aqui, para uma conversa, artistas de diferentes áreas, de diferentes linguagens, para entender como que a pandemia afetou a carreira deles e como que eles se reorganizaram para seguir realizando seu ofício, né, durante esse período tão desafiador. Qual que é o nosso intuito, né, nosso, de quem, meu e da Heloísa Sobral, né, que concebemos esse projeto, né, e fizemos a curadoria. A nossa intenção com esse festival é que você que está assistindo, que é criativo e que é artista, aprenda, né, com a experiência dessas pessoas que estão vindo compartilhar com a gente. E se aproprie desses aprendizados, se aproprie das técnicas, das estratégias e aplique na sua carreira, né? Para que você também realize, né, o seu ofício, a sua arte durante esse período tão desafiador que a gente está passando. Então, hoje, agora, a gente vai conversar com dois artistas. A gente vai conversar com o Léo e com a Renata Versolato. O Léo é músico, é produtor, a Renata é cantora, e eu imagino que como artistas multipotenciais tem muito mais por trás do que esse título que eu dei. E eu vou convidá-los para eles se apresentarem, para a gente poder entender, né, um pouco mais da realidade deles e como que eles estão aí criando e realizando, né, os seus trabalhos. Então, só um pouquinho. Léo convidando Renata. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Alô? Oiê! Cheguei também. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bom? Eba, que delícia! Deixa eu me entender, estamos se entendendo ainda aqui, né, gente? Espera só um pouco, deixa eu carregar. Tá bom. Momento técnico, gente, paciência, só paciência aí quem tá assistindo. Eu também tô ajeitando aqui a câmera. E aí, Léo, tudo bom aí? Tudo bom, Rê? E aí, tudo beleza. Carregador a postos. Olha, Elô aí, um beijo, Elô. Oi, Elô, querida. Deixa eu vir pra cá. Ai, Deus, pai, o que tá acontecendo? Já vai. É muito legal essa coisa de vários quadradinhos agora, né? Não é? É a primeira vez aqui no nosso festival que a gente tem os 3 quadradinhos. Ah, adorei. Gente, bom, então, em primeiro lugar, né, bem-vindos e muito obrigado por participarem aqui dessa rodada de conversas, né, da segunda fase do festival. Yes, muito obrigada pelo convite. Eu começo, o Léo continua. Nos sentimos muito honrados do convite e espero que seja uma conversa gostosa aí. Bora nós trocar. Agradecer a Cíntia, você, agradecer a Elô, que somos fãs de carteirinha faz tempo. E bora bater um papo, porque acho que é fundamental as pessoas conversarem nesse momento, né, de pandemia. Nossa, esses encontros estão sendo maravilhosos, gente. O que a gente está aprendendo aqui é incrível, assim. Imagina. Eu queria começar convidando vocês para se apresentarem, falarem, né, um pouco mais de vocês, né, do que vocês fazem, para as pessoas que não te conheçam ou não conheçam tão profundamente, conheçam um pouco mais. Fechou. Então, começo como irmã mais velha, Léo? Vai lá, pode falar. Então, para quem está por aqui, muito prazer. Eu sou Renata Versolato, irmã do Léo Versolato.
um pouquinho mais velha que ele, bem pouquinho, assim, a gente é quase da mesma turma, 1 ano e 8 meses mais velha. Eu sou cantora, sou atriz, sou palhaça, sou professora de canto e artista na resistência dentro de casa agora. Eu sabia que tinha mais, eu falei, eu tô falando que é cantor, mas é multipotencial, é sempre, sempre. Que maravilha de diversidade. Bem, eu sou Léo Versolato, sou músico, compositor, professor de música também, produtor musical, e a gente, performer, artista, músico acompanhante, tudo que o músico puder fazer, ele faz, entendeu? Estamos Isso aí. Maravilha. Gente, eu queria que vocês Sai contassem um pouquinho como era o projeto de vocês antes da pandemia. Boa. Então, O que vocês faziam? Ótimo. Basicamente tudo isso que fazemos dentro de casa, porém, né, indo nos lugares, mas muita coisa estava rodando, né? Eu, por exemplo, tenho uma banda que se chama Bolero Freak e a gente estava numa ascensão muito legal, assim, com uma série de shows marcados. A gente, inclusive, tocava na rua, né? Todo domingo na Avenida Paulista a gente fazia. A gente ia entrar em circuito Sesc, de viajar várias cidades do interior. Tudo isso um pouco antes da pandemia. Tudo fechado, assim, sabe? Basicamente com 60 shows marcados para o primeiro semestre de 2020. Eu sou atriz também. A gente estava com temporada em Sesc com a peça que, inclusive, hoje a gente vai ter transmissão online. Então, uma série de coisas encaminhadas. Eu sou cantora da noite também, eu canto no Hotel Fazano, no bar do hotel, que é o Bareto. Então, toda quarta e sábado eu sou a cantora residente, então eu estava lá também. Tudo isso cessou, parou. Professora de canto também, que ia nas escolas, né? E os alunos vinham na minha casa, os particulares, né? Então, tudo isso era físico, né? Tete a tete. E aí agora surgiu essa informação, né? Cujo nome se chama pandemia. e nós, artistas, essa gripezinha, e nós, artistas, fomos os primeiros a entrar dentro de casa, e eu boto uma fé meio não tão bacana que seremos os últimos a sair, né? Quando as coisas começarem a organizar. Então, no primeiro momento foi um baita de um baque, né? Da gente ficar meio sem saber o que fazer. Então foram alguns meses para entender esse rolê. Mas ao mesmo tempo, assim, eu, né, digo por mim, meio lei da sobrevivência, o que vamos fazer, né? Então, nós com a banda, a gente começou a elaborar projetos que fossem virtuais, a gente começou a cuidar muito mais dos streamings, né, da parte virtual, de Spotify, de gravação, que desse para fazer dentro de casa. Fizemos o apadrinhamento, que é uma espécie de vaquinha, né, só que a pessoa ela pode apadrinhar a banda, né, então ela pode pagar uma quantia por mês e a gente dar algumas premiações, sabe? Fizemos lives e faço até hoje lives pessoais aqui. Coloco o pixinho, né? E uma coisa que eu nunca tinha feito, e inclusive tinha uma resistência enorme, era por aula online, né? Já tinha gente que tinha me procurado para aula online e eu falava, gente, isso não funciona, não consigo. E aí, quando a gente se viu em meio à pandemia, não, vai ter que funcionar, né? E aí, hoje eu digo de antemão que não só funciona, como é uma das coisas que eu quero levar para a vida pós-pandemia. Inclusive, nem sei se quero dar aula mais ao vivo, porque deu tanto certo. E, inclusive, mais da metade dos meus alunos eu não conheço ao vivo. Vieram todos online, assim. Então tem gente, inclusive, do mundo inteiro. Eu dou aula para uma menina na França, dou aula para gente no Belém do Pará, gente aqui do interior, gente lá do outro bairro, que isso jamais aconteceria antes da pandemia, né? Então, sim, abriu aí, né, uma perspectiva, né? A gente viu que o online ele dá
uma abertura, né? Assim. Muito. Então, só para finalizar, eu como atriz também, eu tive a experiência de participar de uma residência artística por um grupo de teatro, então a gente fez uma peça online que também funcionou, contracenando ao vivo pelo Zoom. Então, o ser humano literalmente é moldável, né? Vale a pena falar que vocês entenderam a plataforma Zoom e se utilizaram dela como um palco mesmo, né? Ou seja, brincando com os quadradinhos nas cenas. Então, o ator falava para a esquerda onde estava o outro ator, entregava um objeto. Tipo, agora eu tô olhando para o Léo, entendeu? Mas, na verdade, eu tô olhando para os meus bibelôs aqui, né? Então, não sei. Eu não sei, para mim você tá desse lado, mas pode ser que a gente não sabe, a gente vai entendendo, né? Então, legal, eu vou deixar o Léo falar um pouquinho, aí senão eu vou tomar conta. Vai lá. Uma história engraçada da sua peça de teatro online, que o ator, uma hora ele faz uma cara séria, só que a cara séria ficou parada. E ele precisava falar deixa, né? Só que não ia. Não, é porque aí tem os falha nossa, né? Que acontece em relação a travou até. A gente vira refém do rolê, né? Então, às vezes, a internet do parceiro não tá tão boa. E aí a gente tá no meio da cena. Isso foi num ensaio. E acabou que foi um ensaio registrado, então ficou lá o nosso falha nossa, né? Então eu tava ali contracenando com ele e de repente ele congelou e eu fiquei esperando a deixa e não vinha. Lide com isso, né? Exatamente. Ai, gente. Então são questões novas, né? Que a gente na vida antes pandemia nem imaginava, né? E eu digo assim, quando tudo isso passar, que eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, né? Infelizmente. Esse rolê virtual, ele não vai embora, simplesmente acabou, a gente vai voltar ao que era antes, né? E voltar ao normal. Não existe mais o normal, né? É um novo normal em que a gente vai agregar tudo isso que a gente está vivendo com o rolê do físico, de ir nos lugares e tudo mais. E que esse agregar eu acho que é muito rico, porque é isso, né? A gente consegue conectar o mundo inteiro, né? Com tudo. Exatamente, acho que se expande, né? Se expande tanto na conexão quanto também na linguagem, que é isso que você estava falando, vocês exploraram uma outra linguagem artística. Exato. Né? Criaram uma nova forma de fazer teatro, uma nova forma de fazer audiovisual. Sim. Né? Nessa união. Então, assim, acho que é importante, eu gosto muito de falar, no geral, assim, da gente começar a tirar os ou o virtual, ou o presencial, e a gente começar a acrescentar cada vez mais B, né, e incluindo formas, incluindo maneiras, incluindo, né, e se abrindo e fazendo, é isso, né, aprendendo o que valeu a pena. Então vamos continuar. Sim. E vamos expandir. Exato. Né? Então acho bem interessante isso. E o Léo, conta um pouquinho de você. Bem, vamos lá. Eu confesso que, assim, já vinha há alguns anos, eu já estava meio que adaptado a uma coisa de ter o meu espaço musical em casa, seja para as minhas aulas presenciais, ou seja, no meu apartamento antigo e nesse aqui, eu consegui montar uma sala de música, né? Então, seja lá que eu dava aulas presenciais, ou seja que eu produzia, fazia as... deixa eu complementar. Então, eu sou produtor musical, eu faço trilha sonora, faço jingles, produzo artistas, já fiz música para circo, para palhaço, músicas para curta-metragem, longa-metragem, comerciais de TV. E como músico, como um bom autônomo, é difícil você, né, colocar os ovos numa cesta só. A gente tem que atirar para tudo que é lado, porque a gente não tem emprego fixo, não tem salário, né? E a gente tem sempre que estar abrindo 1 milhão de possibilidades e alternativas, porque às vezes você está bem de um lado, mas às vezes está mal de um lado, mas o outro salva, sabe assim? Então, acho que o artista no geral, né? Então, assim, a coisa da aula sempre... Eu estava até conversando que é uma coisa que eu acho que vale a pena todo músico
aprender mais e melhorar suas aulas, porque eu acho que isso vai acompanhar os músicos para o resto da vida, entendeu? A coisa de ser professor de música, sabe? E eu fico até pensando, poxa, Mozart era professor de música, o Debussy era professor de música, sabe? Então eu vejo como é uma coisa para se manter e, né? O que eu ia dizendo, e justamente Você nesse estava falando que momento... você sempre teve esse espaço, né? Na sua casa, que você já tinha essa estrutura. E justamente aí nesse momento de pandemia, ano passado, né, todo mundo ficou assustado. Eu, particularmente, fiquei super assustado, fiquei super mal no começo, porque achei que era o fim do mundo de verdade. Assim, eu tive até aqueles pânicos que todo mundo teve no começo. Assim, falei, ferrou, já era, vou ter que, sei lá, né? E aí, justamente, eu trabalho com trilhas publicitárias e esse mercado meio que acabou, assim, no começo da pandemia. Falou, não tem mais trabalho, trilha, todo mundo ficou assustado, não tem... As produtoras de filme não podem ir filmar na rua, então não dá para produzir os comerciais, a não ser que você se reinvente e tal. Então, rolou um gap enorme de entrada de dinheiro, de trabalho nesse período, assim, né? Que as aulas... curiosamente, foram o que salvou, assim, me salvou minha irmã, salvou meu pai, e assim, confesso que no começo, como qualquer curva de aprendizado, a gente, né, fala, puxa, tem uma resistência, que nem a Rê falou, eu não queria dar aula online, não sei o quê. Quando eu dei a primeira aula online, com celular e no piano, assim, mostrando, eu saí tão cansado, eu falei, gente, eu saí cansado e deprimido com o mundo, assim, com a pandemia, falei, cara, será que a gente vai ser isso? Bom, resultado, justamente o que vem acontecendo é que a pandemia ela acelerou um processo não sei qual que é a palavra, tecnologização, não sei qual que é, mas acelerou uma coisa que já era para ocorrer de fato, e de fato a gente, como ser humano, uma coisa eu tinha certeza desde o começo da pandemia, que o ser humano se adapta a qualquer coisa, de verdade, assim, sabe? Pode ser guerra, a gente pode estar num período de guerra. Mas se adapta, né? Mas graças a Deus, eu ficava até comparando com guerra, né? Falei, cara, guerra seria muito pior, sabe? Porque a gente não sabe o que é a guerra. Sim, eu parei muito com guerra também. Porque a guerra você talvez tenha que se refugiar, fugir do país, talvez falte comida, água, luz, cara, trabalho. Aí, assim, realmente é uma situação terrível, a gente vê na Síria e tal. Mas, enfim, o que eu tenho como uma grande moral, assim, é que a pandemia, ela fez a gente se adaptar e fez a gente, de fato, evoluir em muitos aspectos profissionais, a gente aumentou nossas possibilidades e possivelmente tem músico que está muito melhor que antes, entendeu? Então, e tem pessoas muito melhores do que antes, entendeu? Para aqueles que se permitiram abrir os olhos e falar, caramba, agora tem que me mexer, tem que aceitar a realidade e tem que fazer algo, ou eu vou desistir de tudo, né? É muito legal que você trouxe, você trouxe primeiro o sofrimento, o susto, o sofrimento, o pânico, né, que eu acho que várias pessoas que estão aqui assistindo, talvez todas, compartilham, né, dessa experiência, né? E aí eu acho muito legal, se vocês puderem, você já falou um pouco, mas talvez a Essa quiser falar, né, quais foram esses recursos que foram para superar isso, né? Primeiro o medo, depois essa resistência, porque tem uma coisa que fala, nossa, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que sair desse lugar, e para esse é novo. E o que foi isso dentro de vocês? Onde vocês tiraram recurso para dar esse passo, sabe? E para estarem nessa posição que vocês estão falando, que é muito legal. Sim, estão realizando, estão fazendo seus trabalhos, e aí pode até estar melhor, isso é maravilhoso, pode até estar melhor do que estava antes. Sim. Então, fala um pouquinho, né, desse salto aí, né, como é que vira essa chave? Eu digo particularmente aqui que foi uma virada e compacto da mesma coisa com o meu irmão. No início, assim, sem entender muita coisa, rolou uma bad total, né? Porque eu sempre fui uma pessoa
muito hiperativa, né? Pulava de trabalho para trabalho, no mesmo dia fazia uns 4 trabalhos ao mesmo tempo, e de repente me via ali, pum, acabou. E aí? O que eu vou fazer, né? E eu estava num processo na minha cabeça, né? Enquanto artista, que eu dou aula desde dos 20 anos de idade, eu tô com 36, então, e assim, escola, passei por diversas escolas, e estava num momento em que eu queria só cuidar da minha carreira enquanto artista, porque estava rolando legal, tanto enquanto cantora, tanto quanto atriz e palhaça. E, de repente, tudo foi cancelado, e aí eu falei, gente, qual é o outro lado que eu tenho que não vai dar para abandonar ainda? Eu gostaria, era o que eu estava já elaborando na minha cabeça, que eu ia parar de dar aula, ia dar algumas aulas pontuais, particulares. E, de repente, eu falei, o universo falou para mim, né? Não, Renatinha, você vai continuar dando aula. E aí, no começo, assim, eu fui entendendo, aí foram surgindo as pessoas, e aí eu fui me adaptando, sacando qual é que era desse rolê da câmerazinha, de como... porque rola um delay, né? Nós, músicos, como fazer isso na aula ao vivo, a gente faz ali junto, né? No online, a gente tem que... É muito mais focado nesse sentido, porque eu tenho que ficar atenta ali ao aluno, e ele também a mim, porque eu toco ali o exercício, ele tem que ouvir, processar e reproduzir. E a mesma coisa quando eu estou ouvindo ele ali, né? Então, é um delay meio comunitário mesmo, de escuta, e no fim das contas você fica aqui naquele quadrado e a aula rende 1000 vezes mais, assim, né? É difícil desfocar, né? Então, Que legal. só lembrando, voltando um pouquinho, o Léo falou da palavra guerra, né? Nós estamos num lugar de privilegiados, né? Embora tenhamos nossas questões, né? Mas, ao mesmo tempo, ali fora, não deixa de estar rolando coisas parecidas com a guerra, né? Principalmente aqui no Brasil. A gente está vendo aqui um monte de notícia, a pandemia crescendo, só gente morrendo mais e mais todo dia, e gente literalmente passando fome, né? Então, são paradoxos, né? Estamos nas nossas lutas dentro de casa, ressignificando, e muitos dos músicos abandonando a profissão, né? Dos artistas, porque não conseguiram ressignificar, porque é fogo mesmo, né? Gente que era do play mesmo, né? Da ativa, não conseguiu ainda entender esse rolê dentro de casa. Porém, os que entenderam conseguiram girar essa roda e, de fato, estão muito melhores e não querem nem saber do rolê passado, né? Então, são muitas questões, né? E tudo isso é uma montanha-russa que a gente vive dentro de casa todos os dias, né? De saber que estamos aqui nas nossas lutas diárias, né? Dentro de casa, mas tem gente ali que está no rolê de conseguir um pacote de feijão, um pedaço de carne para sobreviver, né? Um momento para quem... Acho que é um momento para todos, para a gente se olhar e realmente se ver enquanto sociedade, porque eu acho que é isso, né? Assim, a desigualdade ficou mais escancarada do que nunca, né? Os privilégios também, e aí também esse lugar do privilégio porque muitas vezes o lugar de privilégio traz uma culpa, né, por detrás, mas de repente você entender que agora, nesse momento, esse lugar de privilégio é uma resistência, e se manter e poder usar esse lugar de privilégio, na verdade, estar nesse lugar de privilégio traz uma grande responsabilidade, né, para se manter nessa resistência, e o quanto ficar em casa, né, também é uma forma de diminuir a transmissão e a condição dessas pessoas que não podem ficar em casa. Então, eu acho que surgiu aí uma complexidade, né, que isso, traz uma atenção, uma forma, como que a gente vai lidando com isso também no dia a dia, né, e de uma reflexão, enfim, essa constante reflexão que eu acho que a gente se coloca para fazer, né, isso. Eu estava conversando aqui, antes de sair, entre uma live e outra, a gente estava conversando, estava falando assim, né, gente, em que mundo que a gente está vivendo, estava falando com o meu companheiro, em que mundo que a gente está vivendo que, de repente, parece que às vezes que eu me sinto como se eu fosse exagerada ficando em casa. Porque já tem um monte de gente que está fora.
Né? Então, é uma constante reflexão que a gente está vivendo mesmo. Exatamente. E é bom estar nessa constante reflexão. Sim. Né? E longe, e na busca pelo equilíbrio diário, né? Porque longe de estar 100% todos os dias, né? Tem dia que não rola, né? Exatamente. Exatamente, é importante fazer isso também. Acho que vale a pena. Eu queria depois contar, falando de como a gente se virou, contar a história do meu pai. Mas antes eu só queria... por favor, é super interessante. Eu queria antes só fazer um apontamento, né, que no começo da pandemia né, falando de política aqui já em respeito a esse desgoverno que nós temos, né, tinha uma culpabilização dos artistas antes, dizendo coisa de Lei Rouanet, não sei o quê, e que os artistas isso ou aquilo, ou, e não vamos, como assim vamos dar bolsa para os artistas e não sei o quê, não sei o que lá. Eu fico impressionado a importância da arte na pandemia, como tem sido importante, como as pessoas estão salvando as suas mentes, vendo seriado todo dia, vendo Netflix, ouvindo música. Eu fico pensando... Estudando podcast, música, né? Estudando música, exatamente. Eu fico pensando, assim, as pessoas realmente, e eu acho que tem uma procura por aulas muito mais agora, porque as pessoas precisam de atividades novas, elas precisam de coisas diferentes para fazer, né? Nem que seja como hobbies e tal, cantar, tocar um instrumento, né? Ou seja, a arte, ela realmente salva, de verdade, né? Então... E eu acho importante essa reflexão também, tanto para a gente se apropriar dela e depois exigir políticas públicas para isso, mas também para os artistas valorizarem a sua carreira e entender que sim, existe um mercado, que existe quem precise, que você pode vender o seu trabalho, que você pode cobrar pelo seu trabalho, que ele é necessário, né, também. Então eu acho que tem esses dois lugares do empreendedorismo, da valorização do próprio trabalho e também de entender que existe uma necessidade de ter política pública e uma política pública de fato, né? Assim, então acho que realmente é um momento muito importante para a arte, assim. Só relembrando, a Zélia Duncan falou assim, naquele começo, quando estavam falando, xingando os artistas, falando mal dos artistas, né? Ela falou assim, então você não gosta dos artistas? Então devolva-me os momentos bons que você utilizou músicas. Devolva-me aquele cinema que você conheceu sua namorada. Devolva-me a música do seu casamento. Devolva-me... É isso, sabe? É muito louco. Então, a gente realmente tem que entender que a gente tem um grande poder nas mãos, a arte, e ela faz parte da sociedade, assim como a economia, assim como a política, o médico, assim como o engenheiro, o músico, o artista, o ator... o cinema, isso tudo é um equilíbrio da nossa sociedade. Então a gente tem muito que realmente ter essa consciência mesmo. Eu acho que, sim, eu sempre tive a consciência da responsabilidade, né? Mas agora mais do que nunca, né? Do quão é necessária a arte e do quão a gente tem que respeitar o que é o ofício, né? Nós como artistas, né? E tendo assumido isso como ofício, é uma responsabilidade enorme, assim, que carregamos, né? Porque envolve a humanidade mesmo. É um fardo... Faz parte do equilíbrio, faz parte da humanidade. Tira da vida das pessoas a arte, você vai vendo quanto, olhando para o nosso desgoverno, o que vai se tornando a pessoa sem a arte na vida. Né? O que vai se tornando essa desumanidade, vai tirando, vai desumanizando, né? Exato. Então, você sabe que eu estou estudando história, assim, e os primeiros vestígios da humanidade lá, isso menos 70 mil anos antes de Cristo e tal, os primeiros vestígios que existem são pinturas rupestres, instrumentos, flautas de ossos e coisas assim. Eu fico pensando, cara, realmente a arte é algo inato e intrínseco à humanidade, desde o seu nascimento, entende? Então, é isso, só uma observação. Isso. E sabe o que eu queria que vocês contassem? Essa história, a nossa live, assim, ela é curta,
né? Então já vai dando dó, porque assim, já tá na hora da gente ir caminhando. Não, se deixar, a gente fica 3 horas aqui falando. Olha, não, porque a conversa é muito boa. Mas eu queria que vocês contassem essa história, essa experiência do pai de vocês, né, nesse período, que foi bem interessante, assim, a Elô já tinha, na nossa conversa anterior, a Elô já me passou o áudio que você mandou para ela e tal, eu falei, nossa, essa história a gente tem que contar. Então, eu inicio fazendo uma introdução e Vai. o Léo conta do rolê. Só Tá conectando com a questão do respeito, né? Nós viemos de uma educação ultra mega artística musical, né? Porque meu pai é músico profissional, minha mãe é musicoterapeuta, a gente tem uma outra irmã que é atriz, performer também. Então, a gente nasceu num berço, né? Então, e sempre tivemos essa questão do ofício do artista e de um máximo respeito, né? Meu pai sempre falou que é uma sentença divina, né? E que os filhos acabaram indo junto nesse rolê. E aí, em meio à pandemia, meu pai, que também sempre foi do play, né? De estar nos lugares tocando com tudo quanto é artística, eis que a pandemia veio, e aí o Léo entra como produtor musical para contar essa história. Não, justamente, o meu pai vem de uma geração de músicos que hoje é outra coisa. Ser músico hoje em dia é assim... a época do meu pai não tinha, por exemplo, não tinha DJ, não tinha... Você tinha muita música ao vivo, você ia na noite, não tinha gravação, assim. Tinha as big bands, tinha banda... então tinha muito trabalho para o músico prático, o músico da noite, o músico dos bares e das baladas e dos barzinhos. Então, meu pai, ele é dessa formação de músico prático, de sideman, performer e de gravação. E nunca foi muito assim, nunca precisou muito dar aula como outra forma, porque essa forma sempre foi a principal. Ou seja, então ele desde sempre acompanhou, como a gente brinca, artistas de A a Z, né? Desde Arrigo Barnabé até Zezé de Camargo e Luciano. Ou seja, ele tocou com todo mundo mesmo. Assim. Se você for ver, tem cada letra do alfabeto tem um artista famoso que ele já tocou. De verdade. E agora ele é músico agora do Roberto Carlos, da banda do Roberto Carlos. É RC9, RC15, não? RC8, não sei. O papai tá aí, ele escreve aí. Muito bem. Roberto Carlos é o trabalho do meu pai, é o artista que, pô, o maior artista brasileiro e tal, né? E é isso, e vivendo do Roberto Carlos e fazendo as gravações, tocando nas outras bandas, não sei o quê. Chegou a pandemia, cortou do zero, acabou. Não tem a fonte de renda 100% do meu pai, entendeu? Então, aí começou aquele puta que palavra. Começou aquela preocupação. E agora, o que vai fazer? Deus que me livre. E aí a gente já estava meio que entrando nessa coisa de dar aula online, aprendendo a fazer isso e tal. E aí acrescenta que assim, agora todo mundo fica em casa, né? Ou seja, um músico de sopro, meu pai é saxofonista, chegou num consenso no prédio dele que simplesmente ele não poderia mais tocar. Ou poderia tocar 1 hora por dia, uma coisa assim. Tipo, ou seja, nem para dar aula, nem para tocar, nem para estudar, nada. Ou seja, ferrou e não tem trabalho, não pode tocar, não pode dar aula online. Assim. Então, aí a gente quebrou a cabeça muito e falou, bom, o que vamos resolver, né? Como é que a gente vai resolver? Bom, primeiramente, vamos dar aula online. Aí conseguiu um aluno, não sei o quê, mas mesmo assim tinha a questão do barulho e tal. Aí, negociar com o vizinho a hora, né? Para tocar. Exatamente. Não, e pior que assim, as pessoas, tá todo mundo em casa, as pessoas têm razão também, né? Imagina você morar do lado de um trompetista, né? De um saxofonista. É complicado. Né? Mas assim, tudo bem. Faz sentido, né? Exatamente. E aí, resultado, e isso é uma coisa que vale muito para outros músicos, que eu já dei dicas e eu estou até postando também. Eu pesquisei, achei uma cabine acústica, que é parecida com aquelas cabines de audiometria que você faz teste de audição, sabe? Liguei lá, conversei, negociei. Aquela que ia no Silvio Santos fazer aquela brincadeira. Sim! Não! R$500 por um palito.
Exatamente. Tipo isso. Aí conversei com o cara, negociei, vi, não sei o que, melhor jeito, não sei o que, não sei o que. Mandamos a cabine lá pro meu pai. Cara, assim, isso já de cara já resolveu o problema de um dos problemas que era o barulho. Né? Dividido Então, em 100 vezes, né? É. Aliás, quem quiser indicação, eu indico que eu posso indicar. Mas enfim. Aí primeiro resolver essa questão do barulho. Então, putz, show de bola, já pode estudar, não sei o quê. Bom, beleza, como o meu pai nunca fez isso, e o meu pai não é da geração que eu e a Rê somos, que cresceu com a internet, cresceu com o computador, cresceu com o celular, cresceu... Ou seja, a gente já sabe, já aprendeu desde criança a mexer e tudo. Meu pai ainda não, ele não tá aprendendo, né? Então, o que a gente falou? Que resolveu? Bom, pai, vamos aprender a dar aula online agora, né? Então, vamos lá, instala o Zoom, vamos fazer um teste, ó, toca aqui, vê aqui se funciona, bababá, bababá. Vamos fazer uns anúncios. Aí faz uns anúncios, rolou 1 aluno, 2 alunos, legal. Aí já vai aprendendo a dar aula online e tal. E aí chegou um outro cara e falou assim, Baldi, você está fazendo gravação online? Aí, putz, isso é uma coisa para a gente resolver. Então tá, então o que a gente precisa? Investir num computador, num notebook, zerinho, para a gente poder instalar os programas de gravação, não sei o quê, blá, blá, blá. Celular bom, aí toca, dividir em mais 30 mil vezes. Compra um celular bom, primeira linha, compra um computador zerinho, também dividido em 1000 vezes. Eu tinha um microfone aqui, um gravador super bom também, mandei lá pro meu pai. E aí fiquei alguns dias e algumas horas. Tudo isso que você está fazendo é à distância com seu pai, né? À distância. E eu estava na casa da minha namorada no interior. E tudo ligação do interior para São Paulo. E assim, pai, vamos lá, aula 3 hoje. Vamos ver aqui como a gente grava, tal, como liga o microfone, tudo por vídeo, assim, sabe? Então, resultado. Meu pai aprendeu a dar aula no Zoom, no WhatsApp, não sei o quê. Aprendeu a se gravar. A gente passou um tempão fazendo aulas, eu e ele, aprendendo. Que mais? Eu fiz um site para ele agora, que é uma dica que quem estiver ouvindo, é uma super dica. O site dele chama auladesaxofone.com.br. Por quê? Porque é o nome da procura do Google. Exatamente. Então, ele já ajuda muito na busca. Se tem pianista, já escreve lá, aula de piano, já entra no registro.br e já salva, gente. Exato, tô dando uma dica valiosa aí, que eu também uso, viu? E aí fiz um site dele, o baldoversolato.com.br, fiz um site aula de saxofone. No site eu fiz assim, aula online de saxofone. E aí, quem sou eu? O Baldo, minha história, isso aqui. Por que online? Eu elenco 10 motivos para a pessoa falar, mas eu não quero ter aula online, não sei o quê. Eu vou lá e convenço a pessoa com 10 motivos do porquê que é importante e legal e quais são as possibilidades da aula online. Você clica aqui, vai no meu WhatsApp e tal. E é isso. E aí, a última semana, meu pai falou já, não, pintou uma gravação, já me gravei aqui sozinho. Outro dia eu liguei para conversar com eles, aí eu falei, mãe, cadê papai? Ele tá gravando lá. Ele chegou e falou, pintou uma gravação aí. Ou seja, não precisa de mais ninguém, tá? Sozinho. Muito bom. Agora, é uma família que é disponível, né? Vocês, pelo jeito, aí são disponíveis para se adaptarem, para, né? Tem uma disponibilidade. Disponível e hiperativos e ansiosos, né? Acho que... mas é a ansiedade bem usada, bem aplicada, né? Em algumas partes, sim. E te digo mais, assim, meu pai, ele serve também para eu aprender muito, porque, assim, os próximos passos são aprender essa coisa de vendas online, que está uma coisa muito em pauta para os músicos e para os artistas hoje em dia, que é o tal do marketing digital para músicos. Eu acho que o músico de 2021... ele não adianta só tocar um instrumento, ele tem que parar 2 horas, 1 hora por dia estudar marketing digital, porque é assim que você vai conseguir trabalhos, entendeu? Não adianta você ficar em casa só estudando, você tem que existir na internet, é o que eles chamam de presença digital, você precisa construir isso. E aí os próximos passos com o meu pai é aprender essas vendas e do site, tudo que vai aprendendo, e criar um curso online para ele que eu pretendo ano que vem. Então, com toda essa bagagem de experiência, é mais uma forma online
de não sair de casa e você gerar renda, gerar trabalho, gerar dinheiro, você entendeu? Então, Maravilhoso, porque depois, quando voltarem os shows, em algum momento a gente vai voltar, não sabemos quando, mas vai voltar, ele pode trabalhar, ir para as gigs e tocar e ter o curso lá vendendo. Exatamente. Né? Então, assim, é mais uma fonte de renda, né? É genial, é muito bom mesmo. Sim. São os E as deles, aulas... né? Não os outros. Muito bom. E ele vai poder voltar a fazer show com o Roberto? Vai. Ele fala, vai ter uma turnê de um mês, fala para os alunos. Daqui um mês eu volto, mas a gente continua. Ou seja, a coisa agregou, você entende? Que ela somou. Exatamente. Então, uma coisa do meu pai é que ele só tava com o show físico, agora ele tem o show físico e a coisa online, entendeu? Então, eu acho que esse é o grande aprendizado da pandemia, entendeu? Ah, que ótimo. Gente, a conversa com vocês está ótima, maravilhosa. Muito obrigada. A gente que por agradece, disponibilizarem, por compartilharem aí o tempo. A parte mais difícil da live é essa, é caminhar para o fim. Eu super agradeço. Delícia de conversa. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade aí, pela troca. Bom demais. Muito bom. Eu também agradeço muito e acho que é isso aí. Vamos nos ajudando e criando possibilidades e para todo mundo sobreviver e resistir, né? Vamos resistir. Exatamente. E aí eu queria convidar vocês para apresentarem um pouco do trabalho de vocês. Pode ser uma coisa breve, né? Eu conversei com o Léo rapidamente antes de começar. Eu falei para ele, Léo, talvez eu faça uma música aqui com playback mesmo. E aí eu não sei o que o Léo pensou aí dele fazer. Então, essa música que eu vou fazer, ela foi gravada pela Elis Regina, mas é uma música que tem uma mensagem que eu amo e que foi apresentada pelos meus pais e que tem tudo a ver com o que estamos vivendo. Então, não sei, já é para apresentar? Já. Então, eu vou começar. Cada um faz um pouquinho? Como é que você sugere? A música é super curtinha aqui, ela tem 2 minutos e meio. Eu faço aí na sequência, você entra. Fechou, Léo? Tá. Já vai se preparando. Então a música se chama Nova Estação. Eu vou fazer aqui, bora lá. Você me conta se tá rolando o som aí. Opa, peraí. Aí. Tá rolando. Boa. Nova esperança bate coração, renascer cada dia com a luz da manhã, despertar sem medo, enganar a dor, disfarçar essa mágoa que anda solta no ar. Ter que acreditar no regresso da estação, como o sol volta a brilhar com as chuvas de verão. Ter que acreditar só pra ter razão de sonhar mais uma vez. Meu pai tá falando aqui música bonita. Eu dedico a ele e a minha mãe. Eles que me apresentaram essa música, eu amo. Um beijo. Nova esperança bate coração, renascer cada dia com a luz da manhã,
semear a terra, certo de colher da semente o fruto, depois descansar. Passo a bola pro Léo. Bora nós. Obrigada. A arte salva, hein, minha gente? Pedindo para dar tempo, então. Agora chora, é a minha predileta do meu irmão, hein? TNT, ela vão ter no meu teu sonho. NT tem fumaça e tem assombro. Tem tudo com naré de B em mundo. Tem até o Saci Pererê em nomo. Pra quem imaginar, pra quem na terra ao céu, quem vai pirar. Outro dia de bobeira, fui tomar cerveja na cabeleireira. Era justo quarta-feira, mas as minhas cinzas estavam na fogueira. Tudo sobe, vai à beira, qualquer coisa soma, só não dá bandeira. Quando desce, que besteira, mas deixou o gosto dessas azoeiras. Tem blazer, a lua ande, tem trem doido. Tem até o índio em Moré, o tombo. Pra quem imagina, pra quem nada ao céu, quem vai virar. Mas que nada, lero, lero, só não fode plero, pode te dar náusea. Só restou o Papa Chico, de resto é fuxico, homem brabo arrasa. Hoje a dúvida a primeira, você quer muxico ou bota Malafaia? Vai postar a selfie irada nesse shopping center que merece vaia. Ou de novo cidadão que reconhece o chão onde rodava a saia. Vida é mesmo mundo cão e parto pra gandaia. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira. E as árvores não serão menos verdes do que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Quando havia ela de vir, senão no seu tempo? Já não tenho preferências para quando eu já não puder ter preferências. O que for, quando for, é o que será e é o que é. Leraí, teraí, teraí, teraí. Leraí, teraí, teraí, teraí. Leraí, teraí, teraí, teraí. Leraí, teraí, teraí, teraí. Leraí, teraí. Uhul! Aê, que maravilha! Obrigada, gente! Cíntia, muito Nós obrigada, que viu? agradecemos muito. Salve, festival, ativação criativa. Muito bom, muito bom. Obrigada Muito pela obrigado, iniciativa. Festival, Foi muito obrigado, ótima Cíntia. Muito conversa. obrigado, Elô.
Beijo, Elô! Maravilhoso. Até mais. E o festival continua agora às 17 horas para quem está assistindo. A gente ainda tem mais uma live. E amanhã, o último dia, com um monte de convidados lindos e maravilhosos também. Valeu, gente. Alegria. Beijo. Alegria. Tchau, Beijo, Bé. muito obrigado.